Boa noite, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui para anunciar a Palavra de Deus e hoje pela tarde eu recebi um convite para estar ministrando os louvores e fazendo a abertura com a leitura devocional. E engraçado que quando Deus chama a gente para fazer a obra dele, a gente sabe que não é nós, mas é ele que transmite a mensagem para nós, né? Eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia em João, no capítulo 1. Essa semana tenho meditado na Palavra de Deus e esse texto me fez meditar muito nas coisas que tenho vivido nesses últimos dias, nesse lockdown, né? Que para muitos se afastaram das coisas, da sua rotina, da sua cotidiana aqui na igreja, né? E também nos trabalhos e na vida secular. Mas graças a Deus eu tenho parado para ver na palavra de Deus e Deus se engrandeceu mais ainda na minha vida. Eu tenho aprendido muito com a palavra de Deus, que vem sendo ministrado com nosso pastor e alguns irmãos que chegam aqui. E eu peço para os irmãos entrar em espírito de oração, que eu vou agora orar ao Senhor, e eu peço que me ajudem em espírito de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás no céu, grande és tu, Senhor. Sabemos que não há outro Deus semelhante ao Senhor, capaz de fazer tais maravilhas. O Senhor tem nos ajudado até aqui e tem nos mostrado, Senhor, o grande amor que o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor, meu Deus, eu venho te pedir, Senhor, por esse trabalho, Senhor, que vem sido feito pelo nosso irmão e diácono Michael. Ajuda ele, Senhor, para que ele venha sempre permanecer firme na tua palavra, Senhor. Não só ele, mas juntamente com a sua família e a cada um dos irmãos que estão ouvindo, Senhor. Nosso amado pastor, fortalecendo ele, dando entendimento e sabedoria, Senhor, para conduzir mais e mais com perfeição do jeito que ele nos leva, Senhor. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina hoje, para todos sempre. Amém. Vamos fazer a leitura e eu dar um parecer dessa palavra que eu imaginei essa semana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas essas coisas que foram feitas por Ele, e nada do que se fez, e nada do que foi feito não foi feito por Ele. E nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz se resplandeceu nas trevas, mas as trevas não compreendeu a luz. E nós vemos, né, o homem velho e o homem novo hoje, né, nas nossas vidas. Antigamente nós éramos homens pecadores, e hoje temos a nova transformação da renovação na graça de Deus, né? Que Deus, Ele nos deu transformou nossa vida, dando um entendimento da palavra de Deus, mostrando a nós como devemos viver e seguir nesse mundo. E as pessoas que estão ao nosso redor podem ver, né? O grande exemplo e demonstração do poder de Deus é a criação do mundo. No princípio, ele andava sobre a face das águas e viu o mundo sem forma. E ele foi dando criação a cada uma dessas coisas, né? E do mesmo jeito que ele fez com o mundo, ele fez com nossas vidas, né? Transformou e nos deu uma nova vida. E peço aos irmãos agora que vamos louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus. Aí você da sua casa, e que os irmãos vão me ajudar também, com o hino Firme nas Promessas.
do cantor cristão, o 154. Vou pegar aqui o violão para acompanhar com os irmãos. Esse louvor também, ele é um louvor que, se nós meditarmos, ele é uma grande verdade nas nossas vidas, né? E cantemos. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e da vida a tentação. Não ficamos sem conforto, e na Cristo em oração. Haverá outra
pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo despreza, Cristo é nossa em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Quero agradecer a oportunidade que foi me dada. Acredito que foi do Senhor, porque antes de eu receber, eu já senti no coração que Deus estava me preparando para isso, né? E quero convidar aqui o nosso pregador dessa noite, que é o nosso irmão Josué Neto, líder da diretoria da juventude, e vai ser uma grande bênção. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu fiz uma observação aqui, mais os meninos, a gente chegou mais cedo e fica pequeno aqui quando não tem ninguém assentado aqui nos bancos, fica pequeno. Quando está preenchida a igreja, a gente olha lá para a porta, vê tão longe aquela multidão de gente e a gente olha assim, fica tão pequeno. Mas graças a Deus, eu não posso dizer que estou feliz assim por não ter os irmãos aqui, não estar falando diretamente com os irmãos, mas eu também não posso dizer para os irmãos que é uma coisa que vem a gente esmorecer ou ficar prostrado por alguma coisa, porque estamos esperando o arrebatamento de Cristo a qualquer momento e esse é o nosso conforto. O ideal seria que nós todos estivéssemos reunidos, mas Deus é que sabe todas as coisas, Deus é que conduz a vida do crente. E se a gente está aqui, é porque foi Deus que permitiu a maneira que nós estamos fazendo, graças a Deus. Agradecer aqui o pastor pela oportunidade que ele cedeu aqui para a juventude fazer o trabalho. A gente tinha conversado há uns dias atrás, umas 2 semanas, e o pastor cedeu esse dia de hoje para a gente fazer o trabalho organizado aqui pela juventude. Agradecer aqui o irmão Maico também, que tem se disponibilizado, vindo todas as vezes que alguém procura trazer uma palavra, alguma coisa, ele sempre está disposto a vir e dar uma passada aqui, não se preocupa com o tempo, isso é muito importante. Deus já vinha preparando ele para esse momento e tem 2 telefones aqui, eu estava sem saber para qual olhar, irmãos, mas ele está me dando as indicações aqui. Começou um pouquinho tarde por conta do problema de conexão, mas já foi resolvido. Eu queria pedir aos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, é uma mensagem aqui para o povo de Deus, mas em especial para a juventude da igreja. Serve para todos nós. Graças a Deus, Deus tem abençoado muito aos nossos irmãos, ao nosso pastor, tem dado maravilhosos estudos. E como eu disse, né, tem conseguido chegar ao nosso lar através da tecnologia. E tudo que Deus tem permitido para a gente tem que agradecer, porque Deus ele já vinha avisando a gente há muito tempo. Antes da gente nascer já estava avisado certas coisas. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 5. Interessante que a gente, olhando as leituras da palavra de Deus, quando a gente está passando por algum problema de o Mike está aqui só nos bastidores aqui, deixa assim mesmo. Estamos em casa, né? A casa de Deus é ao nosso lado, graças a Deus. Passando por algum momento assim, Deus ele deixa a sensibilidade do coração. E a gente consegue ver as coisas com mais clareza, fica mais próximo de Deus na dificuldade. Eu observando aqui o Sermão do Monte é uma coisa que a gente lê tanto, escuta tanto, né? E de vez em quando a gente consegue enxergar alguma coisa diferente. Dessa vez eu lembro, e eu vendo aqui, vendo Jesus as multidões, Mateus capítulo 5, versículo em diante, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Observando aqui umas coisas, esses dias eu estava estudando um assunto sobre isso aqui, e a palavra bem-aventurado, né? Uma coisa que a gente sempre escuta aqui o pastor explicando, alguém sempre toca no assunto, e eu prestando atenção, bem-aventurado é uma pessoa feliz, né? Como aquele irmão Carlos, a gente canta nos evangelistas, feliz é o homem que não vai conforme os ímpios vão, né? É o homem feliz, bem-aventurado. E observando aqui, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o que tem fome e sede, bem-aventurado é o perseguido, bem-aventurado é o que sois por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Feliz é o homem que é perseguido, feliz é o homem que chora, feliz é o homem que tem fome e sede. E observando isso, eu fiquei pensando muitas coisas a respeito desse ensinamento de Cristo. Interessante que no costume lá onde a cidade, na terra onde Cristo andou, até hoje, eles falam que quando o homem se senta à mesa para falar alguma coisa, quando o homem vai falar alguma coisa séria, ele senta para falar. Geralmente quando é um assunto assim, que dá para conversar, ele fala em pé e tudo, mas quando ele diz, ó, eu vou conversar uma coisa séria com você, ele puxa uma cadeira e senta, e foi exatamente o que Cristo chamou. Ele, vendo as multidões, subiu ao monte, aí como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensinar os discípulos, aqui no versículo 2, ele passou a ensiná-los dizendo, feliz os humildes. Jesus se assentou porque era um assunto importante que queria passar para ele. Feliz o que chora, feliz o que tem fome e sede, feliz o perseguido, feliz o que por minha causa for caluniado, por algum, está dizendo aqui várias coisas, mentindo disserem todo mal contra vós. Feliz, Jesus disse, feliz o homem que está triste por conta de alguma coisa, o homem de Deus, porque ele falou aqui, passou a ensinar os seus discípulos, tinha uma multidão, mas ele falou para os seus discípulos, falou para o seu povo em especial. Ele disse que feliz, porque eles serão consolados, porque eles têm esperança, não somente nessa terra. Os que choram porque serão consolados, os mansos porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça eles serão fartos, os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração porque verão a Deus, os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, e os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Duas vezes que Jesus falou que o céu é de alguém, quando ele falou para as crianças, que era das crianças, e aqui observando ele falou para o seu discípulo também, que é feliz o perseguido por causa da justiça, porque é dele o reino dos céus. A justiça é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Essa é a justiça, que o homem venha a ser perseguido por isso. E para dar continuidade, eu lendo aqui, como feliz é o homem que sofre. Ao contrário, né? Segundo Jesus Cristo, feliz é o homem que padece. Feliz é o homem que está passando por algum momento de tribulação, por algum momento de dificuldade. Esse dia o pastor falou uma coisa, ele disse que quando a pessoa está sofrendo, ela se aproxima mais de Deus e Deus se aproxima mais dela. Porque se tudo ocorrer 100% bem, às vezes a pessoa pode esquecer, né? Como o apóstolo Paulo disse, que não pedia a Deus nem riqueza e nem pobreza. Nem pedia riqueza para não esquecer de Deus e nem pobreza para que ele não viesse a blasfemar alguma coisa, porque ele era pobre. Interessante como as coisas elas se encaixam na palavra de Deus. Aqui, 2 Coríntios, continuar nesse assunto sobre a tristeza. Não é para deixar ninguém triste, mas
É um assunto que eu abordei porque eu me baseio muito pelas minhas experiências, pelos meus momentos, e isso me influencia nas minhas pesquisas na palavra de Deus. Eu acredito que Deus usa certos momentos na vida da gente para a gente despertar para um raciocínio na Bíblia. Aqui 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza, segundo Deus, é a alegria. Por quê? Porque a tristeza, segundo Deus, ela produz o homem a ele enxergar que Deus é superior a ele enxergar que ele precisa de perdão, que ele precisa de Jesus. E a tristeza, segundo o mundo, está falando das alegrias do mundo. Não é aquela tristeza que as pessoas estão sofrendo, pelo contrário. A tristeza, segundo o mundo, ela produz a morte. O que é a tristeza segundo o mundo? A tristeza é uma pessoa que tem tudo, mas vive uma vida vazia, uma vida sem Cristo. É uma vida que não tem preenchimento e não tem consolo nenhum. Que consola uma pessoa assim, porque como a pessoa não acredita num Deus, não acredita na criação, ela pode ter esperança no dia de amanhã, ela não tem nada na vida. A pessoa que não tem essa alegria da salvação, ela não tem nada na vida, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A vida regalada do mundo, ela produz uma morte no homem. Por isso que a Bíblia fala da morte, ela fala de dois tipos de morte: a morte espiritual e a morte carnal. Aqui está falando exatamente da morte espiritual e da vida espiritual. Não é a vida que não é a morte que vai para o cemitério, mas está falando da morte espiritual, porque o homem vive regalado, vive distante de Deus. E quando Cristo ele desceu nessa terra, ele desceu para nos salvar, como diz em Efésios, fala em algumas passagens também, que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então está falando a respeito de uma morte espiritual. E a tristeza que o mundo produz é aquela alegria que o homem que nesse momento não está passando dificuldade nenhuma, nesse momento não está passando nada, não está sentindo nada, tem gente lucrando muito, pelo contrário, que algumas pessoas estão se dando muito bem, mas são pessoas que não são felizes porque não tem um dia de amanhã. Nós somos muito felizes, como diz em Mateus capítulo 5, felizes porque estamos esperando o arrebatamento de Cristo. Não estamos esperando nada mais além disso, estamos esperando o arrebatamento de Cristo, porque Jesus ele já vinha avisando há várias gerações sobre isso. E nós somos uma geração que está, graças a Deus, aparentemente, se não for nós, acredito que nossos filhos eles vão ver uma coisa bem, vai assustar muita gente, alegrar muita gente no mundo, se Deus quiser. Em 2 Coríntios capítulo 8, para continuar o assunto aqui, irmãos, 2 Coríntios capítulo 8, agora um exemplo interessante dessa igreja, que alegrou o coração do apóstolo. Mesmo ele tendo muita tristeza, mesmo ele tendo muita pesado no coração, eu não acredito que um líder, um apóstolo, um pastor, ele seja uma pessoa 100% feliz. Eu não acredito, porque se ele for, ele não é um pastor, ele não é um líder, porque nem todo mundo está bem. Ele se alegra com alguém, mas se entristece com o outro que não está muito bem. Interessante aqui agora a alegria do apóstolo. Ele diz: também, irmãos, 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 em diante, também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Interessante aqui, ele diz aqui no versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade.
Não era um povo que tinha muitos recursos, mas era um povo que tinha muita vontade de servir a Deus. E isso alegrou o coração do apóstolo, com certeza. Ele diz aqui: porque deles eu sou testemunha, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Não foi uma coisa forçada, não é uma coisa obrigada, mas é um sentimento voluntário que Deus colocou no coração da igreja para continuar mesmo na tribulação fazendo o trabalho de Deus, de acordo com a palavra de Deus, sem desviar, sem nada. Graças a Deus, esse dia eu perguntando ao pastor como é que está, os irmãos e tudo, assim, as coisas da igreja, o pessoal se reunir, o pastor está uma bênção, os irmãos continuam colaborando, continuam dizimando, ofertando. Isso é uma grande prova de que nós somos povo de Deus, é uma grande prova que, graças a Deus, estamos no caminho certo, estamos sendo bem liderados, e Deus tem abençoado essa obra, porque as pessoas com espírito voluntário, ainda diz aqui, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar da assistência aos santos, se oferecendo para ajudar aos seus irmãos, cumprindo o que diz a Bíblia diz que fazer o bem a todos, mas principalmente, algumas traduções diz primeiramente aos da família da fé, cumprindo à risca a palavra de Deus. João capítulo 16, abrir nossas Bíblias mais uma vez, voltar um pouco. João capítulo 16, versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não disse desde o princípio, porque eu estava convosco. E aqui a continuação, ele fala em João 16, do capítulo 20 ao 22. Interessante essa passagem. Ele diz: em verdade vos digo, que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas quando é nascido um menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Graças a Deus, como Jesus ele foi maravilhoso nas suas palavras, nas suas colocações, preparando o caminho para nós realmente. Aqui a gente vê a oração aqui no capítulo 17, fala que é a oração sacerdotal de Jesus. O quanto Jesus já estava preparando o coração do homem, o coração das pessoas, do seu povo, para enfrentar certos tipos de dificuldade. Ele diz aqui no versículo 12, do capítulo 16 de João: tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Interessante, né? Mas ele vai aos poucos preenchendo o quebra-cabeça espiritual da palavra dele, que a palavra de Deus é a palavra de Jesus, né? Ele vai aos poucos, vai preenchendo, e a gente vai entendendo, olhando os sinais dos tempos, o quanto Jesus ele estava falando para os apóstolos, mas o quanto ele estava falando para nós hoje. Ele falou de uma maneira que só Deus pode falar, para duas gerações a mesma coisa, preparando o coração para a mesma coisa. É tanto que ele diz aqui no verso 17, do capítulo 17, no versículo 20 de João, ele diz na oração sacerdotal dele, ele diz assim: não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele já falava com eles, mas ele pensava em nós. Ele preparava eles, mas ele preparava nós, porque ele, Deus, ele viaja pelos séculos dos séculos, né? Ele sabe o que vai acontecer, ele tem condição de saber como é que vai ser a vida de uma pessoa antes da fundação do mundo, né? Ele já sabia em quantas pedras o homem iria tropeçar, ele já sabia tudo. Ele já sabia quem eram os seus e já sabia quem não era. É como o pastor falou no estudo, ele disse que o Senhor ele conhece os seus,
e ele já conhecia os seus escolhidos antes da fundação do mundo, e ainda mais ele já orou por essas pessoas que nem nasceram ainda, eu posso dizer no caso nós, na oração de Jesus. Eu não ia ler porque é grande, mas eu gostaria de ler a oração de Cristo, um exemplo assim de Jesus, ele falando com o Pai, falando com Deus. A maravilha que isso aqui externa, o caráter de Cristo, a maneira que ele conversava com Deus, até um exemplo de oração, a maneira que Cristo falava com Deus, a maneira carinhosa que ele lembrava da gente, ele falando com o Pai. Eu gostaria de ler do verso 17 em diante, a oração de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, capítulo 17, versículo 1 de João, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorificar, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou junto para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, como assim nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-nos no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo, e os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. A oração de Cristo, que maravilha, né? Quantas palavras maravilhosas a gente pode ver aqui, 100% como Cristo colocava as palavras, 100% como ele enxergava o mundo e as pessoas. Ele enviou nós ao mundo, mas não para entrarmos no mundo, mas para que nós pudéssemos continuar o trabalho que ele deixou, a responsabilidade para nós continuarmos. Foi para isso que Deus enviou Jesus, e Jesus tem nos enviado através da igreja. A gente tem procurado
fazer o trabalho de Cristo e falar a palavra de Deus, somente a Bíblia, que graças a Deus a nossa igreja tem um privilégio muito grande, onde tem um líder, tem um povo antigo que começou, que ainda está aqui presente e mantém os mesmos costumes. Isso é um privilégio. A gente não está passando por transformações, mas está cada dia mais firme nos caminhos do Senhor e a cada dia mais entendendo que a gente precisa somente da verdade, na palavra de Deus. E isso foi nos ensinado aqui na igreja e a gente tem feito isso da maneira correta, graças a Deus, como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15. E abriram uma Bíblia. Falei aqui para os irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15 diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Maravilha. Aqui um exemplo de jovem, José. Eu ouvi um homem dizendo que a história de José, a história de Davi, essas histórias foram histórias que foram incluídas na Bíblia para dar uma história de ficção, só para dar uma apimentada, uma coisa na Bíblia, mas a gente sabe que tudo isso é coisa de pessoas que tentam adivinhar as coisas, mas que não têm o conhecimento espiritual, não têm a sabedoria divina. Tem aquele conhecimento deles mesmos, né? Que a palavra rima com a outra. Eu não sou contra quem estuda, nem quem tem vontade de fazer teologia, essas coisas, mas a teologia ela rima com uma coisa chamada teoria, né? As pessoas tentam de alguma forma querer saber mais do que convém e deduzir certas coisas, como alguém disse aí outro dia, que não sei aonde foi, que falaram que Adão ele teve 2 mulheres. Sim, é como rima, a palavra rima com a outra, a teologia ela rima com a teoria e acaba que confunde muitas pessoas, principalmente alguém que se deixa levar por aquela vontade de aprender e esquece das Santas Escrituras, da Palavra de Deus, que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a palavra é inspirada por Deus para o aperfeiçoamento do homem, de Gênesis a Apocalipse, sabe? Precisa de... Deus é que dá a interpretação a cada um para ler a sua palavra, e não são interpretações diferentes. A interpretação da Bíblia é uma só. Só que como ela se renova a cada manhã, como eu li nas bem-aventuranças, bem-aventurado é um feliz, eu comecei a observar, feliz é o que é choro, feliz é o que é triste. E isso Jesus estava dando, era uma grande lição, que não é o que está se esperando aqui na terra. E na terra, gente, no mundo tereis aflições, ele diz. Esse versículo que eu lembrei agora, ele explica muito bem. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente entende que a terra é passageira e o céu é eterno, não é o contrário, né? Eu vou uma leitura de um jovem aqui, o jovem José. José foi uma pessoa que sofreu muito na vida. José com certeza passou por muitos momentos difíceis. E José é uma história, é um fato. Na terra onde ele habitou, lá ainda está lá os locais onde a Bíblia cita. Se tiver algum documentário, ainda está lá, ainda as paredes ainda estão meia parede ainda construída. Exatamente como a história de Davi também, onde Davi enfrentou o gigante Golias. O córrego onde ele pegou as pedras ainda está lá. O local ainda é de acordo com o que a palavra diz. Mas vamos dar continuidade aqui para... A história de José é uma história um pouco extensa, mas eu vou abreviar aqui o máximo que eu puder para ficar uma coisa bem clara para todos nós. José ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele tinha 17 anos. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 37, versículo 2. Gênesis capítulo 37, versículo 2, a Bíblia diz assim: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa.
mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E aqui mais na frente, no versículo 28 do mesmo capítulo 37, diz assim: e passando os mercadores, a hora que os irmãos eles resolvem vender a José, e diz até o valor aqui, por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, estes levaram José ao Egito. Venderam José pelo valor insignificante. A vida de um irmão, a vida de uma pessoa, não sabia o que é que ele ia enfrentar, se ele ia ser açoitado muitos dias, se ele ia sobreviver àquela viagem. Mas tudo isso foi porque Deus tinha prometido a Abraão. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão, e essa promessa ela tinha que se cumprir em alguém. E a pessoa escolhida por Deus para não deixar acabar a descendência de Jacó, que é a descendência de Abraão, foi justamente José. E por incrível que pareça, por mais penoso que seja, José, a maneira que Deus fez foi, os irmãos venderam ele. Porque Deus permitiu ser tão duro com José, a gente fica se perguntando, mas não vamos querer adivinhar nada. Mas a gente vê que José ele não era um jovem normal, como qualquer outro. Porque um jovem comum, despreparado, um jovem do mundo, que não tem uma base espiritual, uma base bíblica, tudo para ele é o fim do mundo. Tudo para ele está acabado. Qualquer coisa, eu tiro isso, não foi de lugar nenhum, eu tiro da minha própria vida. Quando eu era mais novo, eu tinha isso no meu coração. Tudo para mim era o dia de hoje, eu acho que o dia de amanhã ela não existiria mais. E para mim tanto faria, eu ficava pensando assim, faz como tanto fez, porque eu pensava assim, agora acabou, agora acabou. E depois que eu conheci a Cristo, eu entendi que não é dessa forma. Não é dessa forma. E observando essa história desse jovem homem de Deus, quando foi vendido com 17 anos pelos seus irmãos, foi duas coisas duras. Eles machucaram o coração de seu pai, é que diz aqui no versículo 35, no finalzinho diz: chorando descerei meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Magoaram o coração de seu pai e ao mesmo tempo empurraram seu irmão para um local que eles não sabiam se ele ia ser açoitado todos os dias, se ele ia passar frio, ia passar fome. Eles não sabiam. Eles nem sabiam que estavam sendo instrumento de Deus para aquele momento. Apesar de terem pagado o preço, de ter que olhar para o irmão agora e lembrar que venderam o irmão, fizeram aquilo, fizeram isso, mas eles, querendo ou não, foram pessoas que Deus usou para conduzir José até a terra do Egito. E para continuar aqui, José, quando foi vendido para os ismaelitas venderam ele para a casa de Potifar. No capítulo 39 de Gênesis, venderam José para a casa de Potifar. O versículo 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e lhe pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos em tudo o que tinha. E dizia: e desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo, por amor de José. José entrou no Egito, mas o Egito não entrou em José. Isso é um grande aprendizado para nós. Quando Cristo ele fala na sua oração que nos enviou ao mundo, mas não para que o mundo entrasse em nós, para que nós entrássemos no mundo e transmitisse a sua palavra com a verdade. Por isso ele diz: graças te dou, Pai, numa oração dele também, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequenininhos. Jesus estava agradecendo a Deus por Deus ter confiado a pessoas incapacitadas a sua palavra e ter capacitado as pessoas simples, pessoas que não tinham perspectiva de futuro, perspectiva de vida. No caso de José, que futuro teria José depois de vendido? Futuro nenhum. E agora José está na casa de Potifar e tudo começa a dar certo. E José agora já deve estar pensando como comprar talvez sua liberdade, não sei, alguma coisa a gente sempre pensa
agora eu estou bem. Com certeza ele pensou isso. Agora eu estou bem, passei aqueles dias na cisterna, passei aqueles dias viajando com os ismaelitas até chegar aqui, e agora eu consegui ser mordomo, eu sou o chefe aqui. E José poderia ter se conformado com aquilo, e com certeza ele se conformou. José era um jovem, como qualquer outro de nós, homens de Deus. José tinha sonhos, tinha desejos, tinha planos a realizar na vida dele. José com certeza pensava em casar, pensava em ter filhos, pensava em dar netos a seu pai, com certeza muitas alegrias a seu pai. José era um homem responsável, um homem que Deus deu dois dons a ele interessantes, que foi a interpretação de sonhos e o poder da administração. José tinha um poder grande de administração, que ele via que seus irmãos estavam fazendo a coisa errada com os bens de seu pai, e ele não escondia nada ao pai dele, por lealdade, por amor ao pai dele. Não era fofoca, não era nada, era lealdade, era amor, era respeito ao pai dele. E ele, como tinha o dom da administração, ele sabia que os irmãos estavam desperdiçando as coisas, ele sabia do caráter dos irmãos, e ele, por ser jovem, ele chegava e falava logo com o pai abertamente, até os sonhos ele falava e tudo. José com certeza tinha planos na vida como qualquer outro jovem, e agora ele está na casa de Potifar, e acontece um problema com ele. 7 do capítulo 39, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José. Não foi José que pôs os olhos na mulher de Potifar, foi a mulher que pôs os olhos em José. E a gente vê aqui, não diz qual idade José já tinha nesse período, porque para uma pessoa organizar um grande patrimônio de alguém, uma grande coisa, e ganhar vários cargos, a gente sabe que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. O homem não vai botar um escravo desconhecido dentro da sua casa e dizer, não, agora é teu, tudo é teu assim. Não é dessa forma. Eu acho que a história de José, ela tem muito a nos ensinar, porque a Bíblia diz que quando ele se apresentou a Faraó, ele tinha 30 anos e foi vendido com 17, então a gente sabe que José teve uma grande caminhada, passou por essas coisas mesmo, teve um grande aprendizado, e agora José estava quase pegando a bênção. Talvez Deus deu a ele o poder de interpretar o sonho dos outros, mas eu não sei se ele, quando sonhava, ele conseguia interpretar o próprio sonho. Ele conseguia prever o que iria acontecer com ele. Eu acho que ele não conseguia prever as coisas para ele. O próprio Senhor Jesus, ele nunca usou o poder dele a seu favor aqui na terra. Ele sempre usou para abençoar os outros. E o José, eu acho que o dom dele era para abençoar as outras pessoas. Eu acho que não. A Bíblia não diz aqui que José sonhou e ele mesmo interpretou o próprio sonho. E José, ele teve esse problema. Então, no versículo 8, porém recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele a minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como poderia eu, cometer de tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Maravilha do coração de um jovem firme com Deus. Não sabemos quanto tempo José passou na prisão, porque a Bíblia não diz. Eu já tentei calcular aqui, a Bíblia não diz. O que eu consigo enxergar é que ele foi vendido com 17. Com 28 anos ele estava preso. Ele foi preso, não sei se foi nesse mesmo ano, não sei se ele tinha 28 anos quando teve contato com essa mulher, assim, falar com ela e recusar ela. Mas o interessante é que ele se apresentou a Faraó com 30 anos, porque a Bíblia diz que, eu fazendo os cálculos, se José se apresentou há 30 anos, e a Bíblia diz que depois que ele interpretou o sonho do padeiro, passou ainda 2 anos na prisão, né? Passou 2 anos, até Faraó começar a ter pesadelos, e eu comecei a imaginar o quanto que José batalhou, o quanto que José sofreu na vida. Teve muitos dias tristes, porque preso ele não é feliz. Agora a felicidade de José é aquela felicidade que Cristo coloca no coração do crente, no coração do homem de Deus, que José não tinha superpoderes, ele era apenas um homem usado por Deus, como ele diz aqui no capítulo 41, no versículo 16, quando o Faraó se apresenta a ele, e ele tem um diálogo rápido com o Faraó, e ele diz assim, respondeu José, não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ele mesmo assume que não estava nele o seu dom, mas era Deus que dava a José. E como Deus dava a José os seus talentos e o seu dom, ele deu a cada um de nós um talento, deu um dom, e cabe a nós despertar para usar, despertar para entender o propósito de Deus ou não. E José, com certeza, ele escolheu não pecar contra Deus. Ele não escolheu ser escolhido, mas não pecar contra Deus foi uma decisão de José. José ia pagar um preço muito alto se caso ele tivesse se deixado levar por aquela mulher.
ele preferiu ir à prisão. E aí a gente volta para Mateus, aqui no versículo 15. Vamos ler essa passagem aqui de Gênesis capítulo 40, versículo 15. Na hora que José interpreta o sonho do copeiro, né? O padeiro foi o que foi morto, como ele falou, e o copeiro foi reabilitado ao seu cargo em 3 dias, como José interpretou. No capítulo 40, no versículo 15 de Gênesis, diz assim, vamos ler o 14? Porém, lembra de mim quando tudo ocorrer bem, e rogo-te que seja bondoso comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa. Não estava aguentando mais, estava sofrendo. José estava sofrendo, mesmo o carcereiro ter confiado. Assim que ele chegou, aqui no versículo 21, no capítulo 39, diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou à mão de José os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. José tinha um dom de administrar as coisas muito bem, principalmente a vida espiritual e emocional dele. Aqui ele, nesse momento, não tem como dizer quanto tempo fazia que ele estava na prisão, mas a gente vê que José já estava cansado de sofrer. E ele, quando interpretou o sonho, ele acreditava que aquela interpretação era verdade, que aquilo ia acontecer, ele acreditava que aquilo era de Deus, e ele pediu ao homem que, porém, lembra de mim quando tudo te ocorrer bem, eu rogo-te, seja bondoso para comigo, faça menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa. Ele não estava pensando em ser governador, ele só queria sair daquela situação, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Era inocente José. E aqui Mateus capítulo 5, versículo 15, eu vou abrir bem rápido e voltar para o texto de Gênesis. Mateus capítulo 5, versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado, a gente, como eu falei no começo, né, é um homem feliz, né? Felicidade. Então, feliz sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Foi isso que a mulher de Potifar fez com José. José, ele disse aqui no versículo 9 do capítulo 39, dizendo: ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José foi feliz porque mentiu. A mulher mentiu a seu respeito, disse que ele tentou agarrar ela à força, aquela continuação que a gente vê. José foi feliz e preferiu enfrentar a prisão de que se deitar com aquela mulher. José preferiu continuar um homem de Deus e não trair a confiança do seu patrão, não pagar o bem que o Potifar tinha feito a ele, de colocar como mordomo e assumir todas as responsabilidades da sua casa. José preferiu ir para a prisão e enfrentar aquela dolorosa prisão. A prisão não é um lugar bom para ninguém, principalmente para uma pessoa que é inocente. E aqui no versículo 41, aqui a coisa interessante: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Depois de interpretar o sonho do copeiro, José ainda passou 2 anos na prisão. Então, se José se apresentou a Faraó com 30 anos, a Bíblia diz isso, versículo 41, capítulo 41, versículo 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E se passou 2 anos depois que ele interpretou o sonho, a gente entende que José agora já tinha 28 anos. Então José tinha muita bagagem para... Agora José estava preparado para ser o governador do Egito, estava preparado para sair de ser escravo, e agora o segundo homem mais poderoso da terra, porque Faraó era o homem mais poderoso da terra naquela época. Hoje o Egito está jogado às traças, o Egito está jogado ao lixo. Se os irmãos procurarem olhar, o Egito é um país que vive do turismo, mas que vive também perseguido de guerras.
Eu conheço uma pessoa que viajou para lá e ela não falou boas coisas da terra do Egito. Eu assisto algum documentário do Egito, eu gosto. E a gente vê sacola de lixo, lixaral, aquela coisa bagunçada, só ruínas. Eles vivem do que? Acredito que o legado que José deixou. Porque o Egito nunca ganhou tanto dinheiro como ganhou na administração de José. Porque além de não passarem fome, toda a terra passou fome. Eles ainda tinham para vender para as outras pessoas. Eles enriqueceram como nunca. Eu acredito que foi daí que veio o ouro, foi daí que veio a prata, foi daí que veio as grandes construções, foi sob a administração de José. E para encerrar aqui, eu vou ler aqui a passagem que José encontrou a Faraó, e diz que, aqui no versículo 1 do capítulo 41 de Gênesis, diz assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achá-lo em pé junto ao Nilo. Aquele sonho do Faraó que ele via as espigas e via as vacas, né, saindo e comendo as outras, e ele não conseguia ninguém no meio do seu povo para interpretar aquele sonho. Aí no versículo 10 diz: estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sob prisão na casa do comandante da guarda. Aqui o copeiro viu que Faraó estava perturbado, né, do espírito, e o copeiro foi dar uma informação a Faraó. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sob prisão na casa do comando da guarda, que é a casa de Potifar, o padeiro-chefe e o copeiro, eles foram presos. Quando eles tiveram encontro com José na casa de Potifar, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os sonhos, e ele nos interpretou cada um segundo o seu sonho. E quando nos interpretou, assim mesmo se deu, e fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Chegou a hora de José. O copeiro, ele não foi ingrato, acredito que ele foi uma pessoa que Deus usou e esperou o momento certo. Deus usou e esperou o momento certo, porque José ainda tinha que passar mais 2 anos ali naquela masmorra. José era um homem bom, um homem de Deus, um homem decente, mas ele tinha que passar mais 2 anos ali naquela masmorra, porque Deus estava preparando José para uma coisa maior. Não era para enriquecer a terra do Egito, não era para encher eles de ouro, mas era para o resgate da descendência de Abraão. Um jovem, pode-se dizer uma criança, uma pessoa com 17 anos agora está saindo da infância, adolescente, mas foi vendido pelos irmãos, passou por toda aquela trajetória, e agora José está perante a pessoa mais importante do mundo. E o que é que José diz? José não se empabulou, José não, simplesmente José, na continuação aqui, quando o copeiro fez propaganda de José para ele, aí José se barbeou, mudou a roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse no versículo 15: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando houve um sonho pode interpretá-lo. Respondeu José a Faraó. A resposta de José: que maravilha, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. 2 lições maravilhosas: a humildade e a confiança. A humildade de dizer que não está isso em mim, mas está em Deus, e a confiança de dizer Deus dará a interpretação favorável a Faraó. Por que José tinha tanta confiança? Por causa da experiência com Deus. Porque José, ele já tinha sido preso, tinha sido vendido, tinha sido jogado no poço, tinha sido caluniado, passou por muitos problemas. José estava experiente, estava no ponto. E imediatamente Faraó falou o seu sonho para ele, e depois Faraó disse a José. José, com 30 anos, quando se apresentou, Faraó disse que quem há na terra sabedoria como esse? Então, para ser governador, precisou primeiro ser escravo. E José, aqui na continuação, teve filhos. No versículo 51 diz assim: José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. E no segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu quero agradecer a todos. Foi extenso a pregação, graças a Deus, mas está todo mundo em casa, está todo mundo tranquilo, né? Dá para ouvir, assim, tem um conforto lá, e a gente queria estar aqui, mas a gente está em casa. O pessoal tem o costume de dizer que quem vem para casa não se molha, não sei. Eu acho que se molha assim. Convidar aqui o diácono Mike para ele fazer aqui
encerramento, ele tem uns pedidos de oração para fazer. Eu quero agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos da juventude, a atenção, e que os irmãos lembrem das orações, nas orações lembrem de mim, lembrem do irmão F, da sua família, também, que a gente está à frente desse trabalho com os jovens, e todos os irmãos que têm cooperado de alguma forma, que têm procurado estar perto da juventude, a irmã Sara, a irmã Priscila na parte com as moças, todas as irmãs que têm procurado estar perto, com São Albizerro, irmã Galcilane, todos os irmãos que, não tem como dizer, são muitas pessoas, mas que têm procurado ajudar a juventude e têm ajudado a gente também nessa responsabilidade. Peço que ore por mim, pela minha família, graças a Deus estamos muito bem, estamos esperando Cristo hoje, se Deus quiser, a vontade de Deus, né? Amém. Por isso que é por aqui. O aviso que eu queria para dar para os irmãos, que a live se estendeu um pouco e teve um corte, um delay, né, para os irmãos aí, que passou que a live no Instagram dura somente 1 hora e a gente teve um probleminha em termos de conexão, a gente começou um pouco atrasado, mas creio eu que a direção do nosso irmão Fabrício foi uma bênção mesmo, os louvores que ele doou aqui foi uma bênção, e o irmão Neto foi um vaso abençoador na palavra do Senhor, falou aqui, que nem o irmão Wendel comentou, a escola de José, falou mesmo, foi usado mesmo pelo nosso Senhor Jesus Cristo como um vaso abençoador, presidente da juventude, junto com o nosso irmão Everson aí, sempre à frente também. E eu queria só repetir para os irmãos, teve alguns irmãos que mencionou a leitura do nosso irmão Fabrício, foi em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Os irmãos que perderam aí o começo, né, da leitura do nosso irmão Fabrício, desde já eu queria passar esse agradecimento à frente da irmã Verbenha, da família do nosso diácono Silvio César, que a operação foi uma bênção, graças a Deus, foi uma bênção mesmo. E ela comentou que está esperando sua alta para ter o seu regresso do seu esposo no seu lar. Então o Senhor ali usou os médicos ali, o nosso diácono Silvio César, graças a Deus. Ela agradece todos os irmãos, toda a igreja em si, que orou ali, perseverou, né, na realidade. E nosso pastor, Raimundo Marco Gregório, que cedeu esse tempo aqui para o nosso pregador, nosso presidente da juventude, nosso irmão José Neto, que é um homem ali usado por Deus ali, a gente necessita. Muitos irmãos dão valor no momento, essa mídia que a gente está usando para levar o evangelho, a pregação do nosso pastor, ali aqueles que estão necessitando escutar, porque eu estava conversando aqui os bastidores aqui com o nosso irmão José Neto, se não fosse esse trabalho, se não fosse essa tecnologia, como é que seria o povo do Senhor em escutar o Evangelho Santo, né? Então eu queria trazer esse, não complementando a pregação do nosso evangelista José Neto, que foi uma bênção mesmo, eu gostaria de trazer só essa leitura para toda a amada igreja, Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas atribulações, sabendo que a atribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, sejamos perseverantes esse momento que está vivendo o mundo, esse momento que vive os governantes, os políticos, mas perseveramos no Evangelho do Senhor, como aqui foi pregado, puro, que com o nosso irmão Josué Neto, como o nosso pastor vem trazendo. Então é isso que devemos ter, fé no Senhor, porque na Bíblia tem vários exemplos de pessoas perseverantes do Evangelho e perseverantes em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus,
como Ana ali, sempre perseverou, nunca desistiu das suas orações ao nosso Deus, dia após dia, e o nosso Deus deu aquela grande bênção. Eu tenho certeza que essa semana que está por vir, amanhã, sem esquecer que vai ter a grande live do nosso pastor, amanhã às 7 horas, eu convido a todos os irmãos que estejam presentes ali, porque a maior alegria do nosso pastor, ele está trazendo essa palavra para todos os irmãos ali, e escutar a palavra. Logo mais, aqui teve o corte, né, do delay da pregação do nosso irmão José Neto, mas não está no YouTube. Daqui a uns 30 a 40 minutos vou estar postando lá, compartilhando o link para todos os irmãos. Desde já agradeço a todos os irmãos. Oração pelo Paulo. O irmão José me lembrou aqui, o irmão Paulo ligou para mim, pediu oração a toda a família Menezes que se encontra lá em Aquiraz, que está acompanhando também a gente pela live. E eu queria compartilhar um pouco da alegria que eu tive hoje. A irmã Carlinha que a minha esposa foi fazer o acompanhamento do pré-natal, e o Ravi, como o nosso pastor falou, o cordeirinho, eu e a Carlinha, a gente decidiu colocar o nome desse cordeirinho de Ravi, e o Ravizinho está uma bênção, tá com 5 meses, está todo formadinho, está uma bênção mesmo. Carlinha disse que ele fica pulando ali na barriga já, graças a Deus. Então, mais aí um servo do Senhor, né? Mais um ministério do evangelismo, de levita, né? De louvor, não sei, o Senhor é que sabe. Então, agradeço a todos os irmãos, a oração por todos aqueles irmãos que estão necessitados. Desde já eu vou encerrar com a palavra de oração. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ti. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão feliz e abençoado, Senhor, onde cada um dos Teus servos, Senhor, se alimentou, Senhor, ali, o Seu Espírito Santo, desse alimento tão grandioso, Senhor, da Tua Palavra Santa, que foi trazida pelo nosso irmão Josué Neto, Senhor. Que esta palavra venha confortar cada um dos irmãos e ali fortalecer cada um, Senhor, nessa palavra, nesse Evangelho Santo, meu Pai. Abençoando, Senhor, nosso pastor Raimundo Marco Gregório. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, guardando, abençoando os teus céus, Senhor, acampando os anjos ao redor dele, abençoando que ele venha sempre trazer a tua palavra em espírito e verdade, Senhor, que ele venha sempre também nos alimentar, Senhor, da tua palavra santa, do teu Evangelho Santo, meu Pai. Abençoando nossa irmã Leninha, auxiliadora dessa grande obra, meu Pai, que está sempre junto do teu servo, ali, dando tudo o que o teu servo precisa, nosso pastor. Eu te peço uma bênção especial para o nosso irmão Fabrício, que dirigiu aqui hoje, trouxe esses louvores. Abençoa o teu servo, meu Pai, esse jovem, Senhor, que não tem tardado em fazer o teu trabalho santo, que tem aquela alegria, Senhor, de fazer o teu trabalho santo. Uma bênção especial para o nosso irmão Josué Neto, que trouxe essa palavra maravilhosa, junto com a sua esposa, irmã Patrícia, os seus filhos, meu Pai, que venha crescer como umas bênçãos na tua igreja, meu Pai. E logo mais, Senhor, vamos estar, Senhor, todo mundo reunido aqui no teu santo templo, se Deus quiser, porque eu tenho fé, Senhor, e convicção que logo isso tudo vai passar. Pai amado, tira tudo aqui da tua graça do teu povo, meu Pai, abençoando todos os irmãos, aqueles que estão aí acompanhando essa live, meu Pai, aqueles que estão ali aguardando, Senhor, sair a pregação logo mais na outra rede social. Então abençoa cada um dos irmãos que aqui estão presentes acompanhando todo esse trabalho, Pai amado. Pai amado, nos despedes em paz, e a graça do Senhor Jesus em cada um dos irmãos que aqui estão acompanhando. Pai amado, muito obrigado por tudo. Eu te peço, te oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém.